Então, meus irmãos, eu vou só para o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós estivermos no Senhor, poderemos sim. Ou estivermos no Senhor, estivermos na palavra do Senhor, guardando os seus mandamentos, obedecendo as suas leis, as suas ordens, os seus estatutos. Podemos pedir, ele deixou bem claro, está claro. Podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Podemos pedir o que quiser, por mais que demore. Às vezes demora, mas o Senhor nos atenderá, se nós permanecermos nele. Isso é uma promessa, meus irmãos. É uma promessa, essa promessa tem que se seguir. E no capítulo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, eu fiz um bom resumo por enquanto aqui. Vou parar com este resumo por enquanto. Não, eu acho que tenho que continuar porque... Tenho que continuar. Sereis meus discípulos. Este foi o capítulo, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma. Se nós mantermos no Senhor, se nós continuarmos andando com o Senhor, de maneira digna, de maneira não só digna, devemos nos esforçar para podermos ser perfeitos. Porque há algo que acontece, mas eu vou falar isso no final do vídeo, que é só mais um dos recados que eu vou dar, mas eu vou só tocar nesse ponto, que se nós continuarmos com o Senhor e andarmos, seremos glorificados no nosso Deus. E para que demos muito fruto, porque cada vez que nós andarmos com o Senhor, nós perseguirmos o Senhor, nós buscarmos o Senhor de toda a nossa força, mente e coração, Ele irá olhar para nós, verá o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, as nossas renúncias. Eu faço assim porque renúncia é por atrás. Não quero mais isso, vai para trás, porque isso já não faz parte de mim. Renunciar também é sair do mundo e procurar habitar no céu. Habitar debaixo das asas do Onipotente, não é? Como diz o Salmo 91, nosso Deus. Então, se nós renunciarmos, se nós afastarmos, se nós deixarmos de fazer muita coisa que não faz parte do Senhor, Ele sabe ver que Ele vê que isto é um sacrifício, que isso é obediência. Se nós continuarmos obedientes, mais frutos sairão de nós, não é? Como o Pai me amou, versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. Como o Pai nos amou, como o Pai o amou Ele, não é? Ao seu Filho, Jesus Cristo, também Ele nos amará. E Ele nos ama para permanecermos no amor dEle. Isto foi vou desfrasear isso. O Senhor enviou seu Filho, veio à Terra em carne, Jesus Cristo veio em carne, passou tudo o que passou, pagou pelos nossos pecados e no final, quando Ele foi crucificado, mas depois de 3 dias, como o Pai havia o prometido, não é? Ele seria glorificado. E Ele foi glorificado. Ele ressuscitou no 3º dia e veio como o Consolador. Tanto antes dele subir ao Pai, Ele apareceu aos seus discípulos, não é? Primeiro, quando estavam numa mesa rodeados, se não me engano, isso também está em João, acho que é João 13, 14, por aí. Em João, Ele apareceu, Ele esteve com os seus discípulos. Antes de estar com os seus discípulos, Ele apareceu a Maria Madalena, não é? Que estava no sepulcro, fora, chorando. E Ele apareceu até quando ela não estava a reconhecer que era Jesus Cristo, até quando ela virou as costas, depois dele chamar Maria. Maria. E quando ela virou e disse, Rabone. A admiração dela, imagino, naquele momento. A alegria que ela teve. Eu, com aquele texto,
eu aprendi algo. Que eu vou aqui misturar. Eu aprendi algo. Que após tanto sofrimento, após tantas aflições, vem a parte boa. Vem a bonança. Vem uma alegria que nem antes de todo aquele sofrimento, aflições, tribulações, nós tivemos. Se nós formos sempre tentar procurar entender o texto bíblico, como realmente ele deixa, porque Jesus deixou-nos muita coisa, temos que saber entender o que ele nos deixou. Então, eu estava aqui a dizer, quando ele diz que, como o meu pai, eu falei isso, eu contei a história de Jesus Cristo quando voltou, e apareceu a Maria Madalena no sepulcro, mesmo no terceiro dia, quando ela foi lá e ficou a madrugada toda a chorar e a pedir. Olha, de tanta perseverança que a Maria Madalena teve, Jesus Cristo apareceu. Os discípulos vieram, foram, mas a Maria Madalena ficou ali. Então, eu misturei para poder fazer lembrar um pouco mais, porque acredito que muitos já leram a Bíblia, fazer lembrar um pouco mais do que o Jesus quer nos deixar aqui com esta palavra de João, capítulo 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. O versículo 10 diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Já paramos para pensar um pouco que quando nós guardamos mandamentos, nós não estamos guardando isso para nós, estamos guardando mandamentos para o Senhor. Os mandamentos são do Senhor, não são nossos. Então nós cumprimos os mandamentos, nós guardamos, nós ouvimos, cumprimos os mandamentos, nós guardamos e cumprimos os mandamentos. Há que guardar e cumprir. Então, guardando o mandamento, o Senhor guardou os mandamentos do Pai quando veio ao mundo e ele voltou ao Pai. No final, voltou ao Pai e depois voltou a nós como Consolador. Nós também, como ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos permanecer no amor de Jesus Cristo. Assim como ele também guardou os mandamentos do Pai, que é Deus, e permanece no amor do Pai. Nós também temos que ter essa vontade de guardar os mandamentos e cumprir com os mandamentos para podermos habitar no Pai. E para podermos, mantermos-nos no amor do Pai. Capítulo 11, já estou mesmo para fechar. Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Todas as coisas que ele nos diz, que ele nos disse aqui agora, que está nesta palavra, ele nos fala para que nos dê mais força, para que a gente possa perceber o quanto ele também passou, o quanto ele viveu e confiou no Pai, guardou os seus mandamentos e no final ele foi glorificado. E essa alegria também ele quer passar para nós, que apesar de toda aflição, todo o tempo difícil, tudo isto que ele passou, que ele viveu, ele deixou a palavra para que nós pudéssemos aprender e mostrar que ele passou por tudo aquilo e no final tudo ficou bem. No final ele foi glorificado. Nós também podemos passar todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações, mas no final nós vamos continuar ou vamos voltar ao Pai. Não é? Porque nós viemos de um lugar, queremos voltar para este lugar, ao lado do Pai Celestial. Vou ler agora mais um versículo, que é o versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu vou desfazer rápido esses dois versículos. Ele deixou-nos um mandamento, que é amarmos-nos uns aos outros, que hoje é o segundo maior mandamento, não é? Que existem dois mandamentos grandes, dois grandes mandamentos, que é amar o teu Deus de todo o sua mente, teu coração, mente e força, não é isso?
E existe o outro mandamento, que é o segundo maior mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele deixa-nos esta palavra para que nós possamos aprender e que possamos amar uns aos outros. O amar uns aos outros, ele deu um exemplo muito bonito, que é algo que fica comigo aqui dentro. Quando ele estava para ser entregue, são dois exemplos que eu vou dar. Estava para ser entregue, desculpa, estava aqui arranjando a minha Bíblia. Estava para ser entregue, né, eram os fariseus, se não me engano, né? Dá um sinal aí, vai. Dá um sinal aí. Então, isso eu quero confirmar mesmo com a pessoa que está aqui comigo. Ele foi, estava para ser entregue pelos fariseus, né? Para que fosse crucificado, para que fosse julgado. Toda aquela história, está mesmo também João. O Jesus Cristo, o Pedro, se não me engano, foi o Pedro, que acabou cortando a orelha do soldado Malco, não é? Naquela ação, o Pedro, eu também posso ser assim, nós como pessoas temos aqui a qualquer parte, ele diz, o meu amigo, fez mal o meu amigo, e eu vou lá porque quero defender o meu amigo. Mas Jesus Cristo era diferente, ele já amava as pessoas, ele já vinha com... Ele estava a fazer tudo aquilo também para que fosse cumprida a palavra, para que nós pudéssemos ver todo esse exemplo, porque ele já era assim. Então, quando Pedro saiu e foi cortar a orelha do soldado Malco, Jesus Cristo disse, não era necessário fazer isso. Eu entendo assim, que ele disse, não era necessário fazer isso. Porque ele pôs a mão em mim ou porque ele queria me fazer mal. Tu não podes agir deste jeito. E quando ele pegou a orelha do soldado Malco e a colocou de volta. Pelo poder que ele tinha. Que ele tem até hoje, né? Que ele sempre vai ter esse poder. Que ele pegou e restaurou. Aquilo para mim eu chamo restauração. Uma orelha cortada sai, ele restaurou a orelha do soldado Malco. Então aquilo para mim mostrou que ele ama. Ele amou aos outros, não é? E nós devemos levar este exemplo. Alguém querendo pôr a mão nele para lhe fazer mal, mas mesmo assim ele viu que aquele mal não era necessário. Não devemos fazer mal a alguém que nos faz mal. Porque nós vivemos neste mundo e nós sabemos que, pronto, uma amiga minha, um amigo ofende, faz mal. Qual é a vontade? Fez mal o meu amigo ou fez-me mal, eu vou devolver, eu vou fazer isso, vou fazer pior. Jesus Cristo não é a favor disto. Ele é a favor de quem te faz mal, até aquele que te faz o pior. Você deve... Eu sei, perdão, que não é fácil. Nem comigo não foi fácil, mas uma coisa que eu aprendi, que algo que vive ainda em mim, é isto. Muita gente já fez mal. Até eu sou feita mal, mas eu não procuro. Desde antes até de de conhecer o Evangelho, eu já não tinha esse coração. Já tinha esse coração, já não era assim. A gente não pode procurar fazer o mal pelo mal. Alguém me fez mal, eu também vou fazer mal, vou pagar mal. Não, pelo contrário. Parecemos até perdedores, alguém chama talvez, matreca, sei lá que não me vão nos dar mais. Mas a gente deve saber, quem me faz mal, fez mal porque quis fazer mal. E principalmente a partir do momento que você já conhece o Evangelho, e mesmo você sem ler essa história quando Jesus restaurou a orelha do soldado Malco, você vai saber que você vai saber que o Jesus Cristo não quer mal. Ele não é o caminho do mal, é o caminho do bem, de amor. O maior amor é que nós temos de Jesus Cristo. Então você pode tentar perdoar a pessoa, mesmo que não perdoe logo, mas você tem que tentar fazer o que? Limpar o coração para que não tenha esse sentimento mal. Ou melhor, não vou fazer o mal porque alguém me fez mal. Se alguém te fez mal, procure fazer o bem. É o que Jesus quis dizer. Alguém te fez mal, alguém te quer fazer mal, deixa fazer o mal. Mas você não precisa sair para fazer mal àquela pessoa. Você não precisa devolver o mal pelo mal. Devolva o mal pelo bem. Só para resumir o que eu estava mesmo aqui dos dois capítulos, dos dois versículos, que ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Ninguém tem maior amor do que... Ninguém teve maior amor como ele teve. Ele deu a vida dele por nós, que nos chamou de amigos, não é? Vão entender já falei uma vez, já li, mas vou ler mais uma vez. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isto vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, eu vou fechar por aqui, acredito eu, e tenho tenho 2 recados para vos dar no final deste vídeo, que é o seguinte: eu devo perguntar mesmo, como é que você está espiritualmente? Sinceramente falando, como é que você está espiritualmente? Como é que você se sente? Você está bem? Você está a seguir os caminhos que você abraçou? Você está a seguir a Jesus Cristo realmente, verdadeiramente, como quando você se entregou a Ele? É uma questão que eu estou fazendo aqui, mas eu quero que você, aí onde você está, faça-se neste momento. Como é que você está espiritualmente? Após principalmente essa pandemia toda que veio, toda essa situação, todos esses medos. Porque o medo é algo perigoso. Mas o antídoto do medo, como diz o profeta Russell M. Nelson, é a fé. A fé é maior do que o medo. Então, eu acredito que neste tempo, principalmente nós aqui em Moçambique, eu vou ter que dizer, nós aqui em Moçambique, há pouco tempo atrás, na cidade onde eu vivo, que é a cidade de Beira, não é? Tivemos um momento difícil, que foi o Idai. E não foi fácil para ninguém, foi muito pesado. Mas foi o Idai que veio, bagunçou tudo. Bagunçou, o Idai veio para bagunçar tudo mesmo. E foi pesado, foram aflições. Mas neste momento, passando um tempo, passando 3, 4 meses, nós vimos até árvores caídas. Mas depois dos 2, 3 meses, aquelas mesmas árvores, algumas árvores bem robustas, foram ao chão. Caíram. Árvores muito grandes. Por exemplo, vou dar um exemplo de algumas árvores com maior caule, com maior tronco. Tambarineiro, imbondeiro, acacieiras, não é? Essas árvores algumas caíram. Mas eu passei em sítios que consegui ver laranjeiras. Você sabe que laranjeira não é toda robusta. A laranjeira é laranjeirinha. A laranjeira, o limoeiro, a goiabeira, e tantas outras árvores, algumas mangueiras, que eu vi que elas praticamente foram intocáveis. Balançou o ramo, mas não caíram. Mas grandes árvores caíram e caíram feio. Foi virar para o chão, até partir, rachar, que fechavam as ruas. Quem viu ali para o Hospital da Ponta Gea conseguia ver isto. Mas eu agora pergunto, árvores tão grandes caíram e algumas árvores tão pequenas mantiveram-se firmes. Qual é o segredo? Para quem viveu ou para quem não viveu, países de alguns já acompanharam, qual é o segredo disto? Eu vou dizer aqui agora um grande segredo. Quando nós nos firmamos em Jesus Cristo, eu tiro um exemplo, tirei um ensinamento muito grande daquilo. E quando se passou o Idai também, muita gente abalou-se na fé. Eu vi, aconteceu, muita gente se abalou na fé. Algumas pessoas até zangaram com Deus, com Cristo, porque Ele não nos vê, Ele não nos olhou. Meu irmão, minha irmã, não é por aí.
Deus não quer o nosso mal. Ele, pelo contrário, Ele quer o bem, Ele nos faz o bem. Senão Ele não teria feito esse plano tão bonito de salvação para nós. Então, quando caíram as árvores, isso quer dizer que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter raiz. Nós temos que ter a força, o brotar de baixo. Quando nós estamos edificados num alicerce seguro, quando nós estamos edificados numa rocha eterna, que a rocha eterna é Jesus Cristo. Não é? O alicerce seguro é Jesus Cristo. Então, quando nós estamos edificados sobre o alicerce seguro, sobre uma rocha eterna, por mais que venham ventos, por mais que venham situações, turbulência, tempestades, se nós realmente temos Jesus Cristo dentro de nós, nenhum vento vai nos abalar. Nenhuma pandemia pode abalar. Porque tudo que vem desse jeito é do mal. Mas aquele que estiver edificado na rocha eterna, este vai manter. Não importa se você é gordo, é magro, é pequeno, é alto, não importa. Importa o que você tem dentro de você. As árvores que não caíram, elas já eram de raiz, elas eram fortes por dentro e não por fora. Não adianta o tamanho, adianta o interior. Adianta, como é que se diz o doce cadiburi? É um doce de chocolate que é o interior. Isto é que importa. Eu já dei meu primeiro recado, acredito eu, que falei de exemplo, né, do Idai quando aconteceu, né, e tudo aquilo que aconteceu. E o meu segundo exemplo agora eu vou falar mesmo com um pouco da pandemia, não é? A pandemia, ela veio antes dela chegar, como chegou. Nós ouvimos pelas notícias que na China, sei lá quantos países, mas falo mais da China, que eram 1000 mortos por dia ou mais do que 1000 mortos por dia. E isso afetava qualquer país. Por só de ouvir, a gente só imaginava, e quando chegar aqui como é que vai ser? Se nós não temos todo, como eu posso dizer, nós não temos todo o equipamento necessário, todos os cuidados, né? Precauções para poder andar de lavar as mãos e colocar a máscara, não é? Nós tínhamos esse pensamento dentro de nós. Mas eu só quero dizer uma coisa para os irmãos, por exemplo, para todos, mas para os irmãos moçambicanos. Se formos a ver tudo o que aconteceu no mundo, porque uma coisa que eu vi que o moçambicano fez foi levantar-se. Muitos dos estabelecimentos, edifícios, infraestruturas na cidade da Beira estão hoje levantando melhor. Eu vou dar um exemplo. Falo de um restaurante que eu acabei vendo há pouco tempo, que é o restaurante Miramar. Andava de qualquer maneira, mas hoje o que está a sair do Miramar é algo muito diferente, muito mais investido. Falo da Casa de Cultura, falo do como é que se diz, como é que é, o coiso, aí no coiso, o Chiveve, não é? É isso? No Chiveve. O Chiveve era um sítio ruim, não é? Um sítio mau, feio. Mas o Chiveve hoje está a sair uma coisa que, por favor, está muito bonito.